Essa daqui é a veia cava superior. A aorta, ela está aqui, ó, mais ou menos centralizada. Vocês estão vendo a traqueia aqui atrás, ó? Então a aorta, ela tem mais ou menos o caminho da traqueia. Por que que eu estou falando nisso? Porque quando você olha isso aqui, ó, tá? Às vezes você vê uma calcificação aqui, tá? Quando você está olhando o raio-x, aí as pessoas dizem, ah, isso aqui é uma calcificação na aorta. Não, pessoal, a calcificação na aorta é aqui, ó. Estão vendo a traqueia? Então, a aorta está aqui, ó. Aí começa o cajado dela, tá? Essa região aqui, ó, é o ato direito, tá certo? Essa região aqui é a borda do ventrículo esquerdo. A aurícula, né, que vai começar o ato esquerdo, está aqui, tá? Então, quando vocês forem olhar imagens, tá certo? Às vezes você vê um coração grandão aqui, tá certo? Né? Então, quando você vê esse coração grandão aí, em boa parte das vezes a gente imagina que seria o quê? Uma insuficiência cardíaca, um coração crescido, né? Além do coração crescido, uma doença de Chagas ou algo parecido. Isso tem correlação? Tem. Só, pessoal, que para que isso seja fiel, tá? A gente precisa que o raio-x esteja alinhado, não esteja rodado, tá certo? Para que essa imagem que você esteja vendo aqui do coração, ela seja próxima à real, tá? Então, se o tórax estiver um pouco rodado, então essa imagem já não vai dar mais para você tentar interpretar se ela é ou não um coração crescido ou uma insuficiência cardíaca, tá? Então aqui agora a gente tem a imagem, tá certo? Eu coloquei agora os nomes nas setinhas, tudo direitinho, tá certo? Para que vocês possam, ah, certo? Ok, pessoal, todo mundo tá com problema no som ou só a Osmerinda e a Beatriz? Então, pessoal, eu vou pedir para a Osmerinda e a Beatriz, às vezes tem que sair e entrar de novo. Se não for isso, é um problema de configuração no computador de vocês. Tentem ver se o volume está baixo. E se ele estiver cortando, pode ser o sinal de internet. Tá? Então, em algumas situações, é melhor sair da sala e entrar de novo. Vou colocar aqui no chat. Tá? Então, já que está normal para a maioria das pessoas, então não é a minha transmissão. Pode ser a recepção de vocês ou tentar entrar e sair, que às vezes resolve. Tá? Vamos lá, daqui a pouco eu pergunto de novo aí para elas. Bem, pessoal, tá aqui o nosso coração, tá? A gente tirou ele daquela imagem, deu um zoom, tá? E aí eu pergunto a vocês, que vaso é esse aqui que tá o mouse na frente aqui, ó? Eu preciso saber o que é que vocês entendem disso aí para a gente poder aumentar ou diminuir o nível da aula, tá? Então, que vaso seria esse aqui, ó? Bem largo. São as veias pulmonares, veia cava, aorta, artéria pulmonar. Quem é esse aqui? Ok, então vamos lá. Então, ok, tudo bem.
Então, vamos lá. Então, se você olhar essa parede aqui, que o mouse está passando aqui, ó, a gente acabou de ver lá no raio-x, ó. Isso aqui é a aurícula direita, esse aqui é o ventrículo direito. Vocês estão vendo que está saindo do ventrículo direito um vaso? Então, esse vaso aqui não é a aorta, né? Esse vaso aqui é a artéria pulmonar. O vaso de trás, bem calibroso, é a aorta, tá? Por que que eu sei? Porque no tronco da aorta, ó, tem esses vasos aqui, que são os vasos coronarianos. Esses vasos, tá certo? Essa aqui é a artéria coronária esquerda, essa aqui é a artéria coronária direita. A coronária esquerda tem uma que vai para frente e para baixo, chamada descendente anterior, e essa aqui é uma artéria chamada de circunflexa, que vai pegar a parte posterior do ventrículo esquerdo, e lá atrás ela pode se ligar com a artéria coronária direita, tá? Pode haver essa fusão. Por que que eu estou falando disso? Porque quando vocês forem ver exames como, por exemplo, o cateterismo, tá certo? Que eles forem fazer a angioplastia, vocês vão ver que eles vão colocar um corante aqui dentro e você vai ver o desenho dos vasos. O desenho que tiver faltando é porque tem uma obstrução, tá? Então, uma das formas mais fáceis de você identificar os problemas quando você está olhando um exame dinâmico de cateterismo é você saber desses vasos. Segundo, pessoal, esses vasos, depois a gente vai ver, eles irrigam regiões específicas, tá, do coração. Então, de forma bem grosseira, o que é que um eletrocardiograma faz? Um eletrocardiograma, ele capta o potencial de ação. Então, desde quando vocês entraram na faculdade, que vocês escutam falar do diabo desse potencial de ação. Então, ora a célula está negativa, ora está positiva. Então, essa variação é o nosso potencial de ação elétrica da célula. Então, célula morta não tem potencial de ação. Se não tem carga elétrica naquela célula, porque ela está morta, você vai alterar a carga elétrica daquela região. Então, você vai ter uma alteração na onda do eletrocardiograma. Então, basicamente, o eletrocardiograma é a atividade elétrica do coração. E o que é que tem a ver a atividade elétrica com o vaso? É porque se o vaso for obstruído, a célula morre. Se a célula morrer, a alteração elétrica naquela região vai acontecer e você vai detectar. Então, basicamente, quando você tem um problema vascular, uma obstrução, um espasmo, né? Daquele ponto para frente, as células vão morrer. Se as células morrerem, você altera a carga elétrica daquela região, o potencial de ação daquela região. Aí você detecta isso no eletrocardiograma, tá? Bem, como eu tinha falado para vocês, está aqui agora as estruturas com o nome. Como eu disse para vocês, esse primeiro vaso que sai do ventrículo direito é a artéria pulmonar, e o segundo vaso, que tem as coronárias, ó, coronária esquerda, coronária direita, é a aorta. Bem, então já que a gente já começou mostrando as coronárias, a gente vai falar da angioplastia, tá certo? Então a angioplastia, ela surgiu na década de 70, na realidade na década de 80, né, final de 77, chegou no Brasil em 79 e ela se apresentou como uma alternativa à revascularização do miocárdio. Bem, quem trabalha em UTI cardiológica e recebeu um paciente de cirurgia cardíaca já percebeu que existe uma alta complexidade, né? Ele vai ter inúmeras bombas, tá? E ele vai ter uma limitação muito grande na caixa torácica. Então vocês vão lembrar que na cirurgia cardíaca o externo é cerrado e é aberto. Feito o procedimento, dando tudo certo, tá? Esse tórax vai estar costurado, vai ter um dreno no mediastino e vai ter dreno torácico. Então você tem inúmeras portas de infecção aí. Você tem o uso de drogas vasoativas, que são as catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, aquela confusão toda. Dopa, dobuta, pode ter nipride, pode ter tridil,
pode ter uma infinidade de fármacos. E aí, pessoal, no paciente de cirurgia cardíaca, ele ainda tem as limitações ventilatórias. Ele não consegue respirar porque o dreno de tórax dói, a cirurgia, a ferida cirúrgica incomoda. Esse cara vai passar, no mínimo, 3 dias dentro da unidade de terapia intensiva e vai passar, no mínimo, 7, 8 dias internado, tá? Geralmente ele vai para casa entre o 7º e o 10º dia, dando tudo certo. Fora isso, esse cara ainda vai passar, no mínimo, 1 mês dentro de casa. Ele só vai voltar a trabalhar depois de 60, 90 dias, tranquilamente. Então, muitos se aposentam para poder fazer a correção da irrigação do músculo cardíaco. Quando se usa a angioplastia, pessoal, se tudo correr bem, tá certo? Esse cara está em casa com 72 horas, tá? Então, é um procedimento onde a recuperação do paciente é muito mais rápida. As complicações são menores, a incidência de morte é menor. Qual é o problema? O problema é porque não dá para fazer angioplastia em todo mundo e a gente vai já ver por que que não dá, tá? Então, quando a gente fala em angioplastia, tá? Eu estou falando de fazer uma abertura no vaso, ó. Vou antecipar aqui, ó. Então, aqui é um vaso, isso amarelinho aqui é uma placa, tá? Não vamos falar se é gordura, se é trombo, que é uma placa, tá? Então, vem um catéter aqui, ó, que está na ponta do mouse, e em cima do catéter tem um balão, tá vendo? Aí o cara vem, descobre onde tem a placa, reposiciona o catéter em cima da placa, aí ele insufla esse balão. Quando esse balão insufla, ó, ele vai esmagar essa placa. Quando ele esmagar essa placa, vão ser liberados microfilamentos daqui, tá? E o vaso vai ficar com o diâmetro bem próximo do normal. Ele vai abrir. Então não houve a abertura do tórax do paciente para fazer esse sangue fluir novamente nesse local. Tá? Então é por isso que a recuperação é muito mais rápida. Então, qual é o objetivo da angioplastia? Aliviar a obstrução do vaso, restaurar a normalidade do fluxo. Se ele abrir o vaso e restaurar o fluxo, ele vai acabar com a isquemia e, consequentemente, vai evitar a perda de massa ventricular. Então, quando é a indicação de uma intervenção, tá certo? Geralmente, pessoal, quando essa obstrução ela está em torno de 50 a 70% do vaso, do diâmetro do vaso. Tá? Na maioria das vezes, eles só vão intervir com 70% de obstrução. Tá? Então, a gente vai já ver como é que eles calculam isso. Bem, feita a angioplastia, né? Feito o cateterismo, ou como eles chamam, o balonamento, tá? Ele vai abrir o vaso, vai destruir aquela placa. Porém, pessoal, aquele tecido onde a placa estava aderida, ele alterou um pouco a sua formação, ele alterou um pouco a sua estrutura, e ele pode ter lá, e vai ter lá, um processo inflamatório. Então, após a retirada da placa, inicia-se um processo de inflamatório, geralmente de cicatrização. E aí essa parte interna do vaso, tá certo? Vai ficar mais alta do que o vaso normal, ou seja, vai ficar uma pequena obstrução residual, tá? Se ficar uma obstrução de até 21%, eles consideram isso normal. Agora, se essa obstrução ficar maior do que 21%, aí começa a ter a estenose novamente. Então, vocês já ouviram falar que na prática, tá certo? Às vezes eles colocam um stent, aí ele diz assim, o stent fechou, obstruiu novamente, né? Então a gente vai ver que às vezes não é um problema no stent, é porque o tecido de cicatrização se proliferou tanto
que ele chegou a obstruir o vaso novamente. Aí agora foi o processo inflamatório que obstruiu, não foi mais a gordura, nem foi mais o trombo, tá certo? Então isso era uma das complicações que existia com a angioplastia, tá? Então aqui alguns números da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá certo? A respeito de que a angioplastia, apesar de só fazer uma incisãozinha na femoral ou na braquial, tá certo? Às vezes o paciente não tem isso como um exame ou uma intervenção de alta complexidade, tá? Porque ele só vê um buraquinho ali na perna, que ele nem vê, e um no braço, ou um no braço que ele também praticamente não vê, ele vê mais um curativo, né? Então ele não dá muita atenção a isso. Já já eu vou dar um exemplo. Bem, é um exame de complexidade clínica moderada, tá? A angioplastia, quando bem indicada na década de 80, tá certo? Ela tinha quase 90% de sucesso e as complicações eram muito baixas, que seria o quê? Um infarto, uma cirurgia de emergência ou um óbito. Por que um infarto? Se o cara não já está infartando, ele já está infartando. E quando ele vai fazer a angioplastia, ele pode terminar o infarto, ou seja, piorar? Pode. Porque vocês vão ver que o catéter vai entrar dentro da coronária para empurrar o contraste. Então, quando o catéter entra dentro da coronária, que empurra o contraste, diminui o fluxo de sangue, consequentemente o fluxo de oxigênio para aquela região, momentaneamente. Mas se já é um negócio, já está assim numa situação muito crítica, isso pode agravar. Por que cirurgia de emergência? Porque durante a insuflação daquele balão, se o vaso tiver uma aterosclerose bem desenvolvida, ou seja, ele vai estar bem rígido. Aí na hora que o balão insufla de dentro para fora, o vaso pode dissecar, pode romper. Aí não tem jeito, meu amigo, ele vai ter que entrar na sala cirúrgica o mais rápido possível, senão ele morre, tá? Então, quando é que se indica a angioplastia? Como eu falei para vocês, quando você tem uma lesão acima de 70%. O que é uma lesão? É uma obstrução acima de 70%. Em algumas situações, o paciente tem uma obstrução menor do que 70%, mas tem dor, que é a famosa angina. Então, se ele tem angina, e essa angina é a chamada angina instável, o que é uma angina instável? É aquela que mesmo em repouso o paciente sente dor. Então, parou de tomar o vasodilatador, o cara deitado, sentiu dor, não tem jeito, tem que intervir. Porque ele não vai passar o resto da vida dele tomando vasodilatador, deitado, né? Então, se deitado ele já tem dor, imagine se ele fizer alguma atividade de vida diária. Bem, então, existem essas indicações que são as clássicas, tá? E aí eu vou dar um exemplo agora de um paciente que achava que isso aqui era uma complexidade clínica leve, tá? E que não tinha muitos problemas, tá? Esse paciente, eu vou falar, ele colocou um stent na aorta, tá? Na aorta abdominal. Então, foi feito pela femoral. Então, nada no abdômen dele cortado, né? Passou 72 horas no hospital, tá certo? Pediram a ele repouso, que ele não fizesse, que ele não dirigisse, que ele não subisse escada, que ele não... Todo o protocolo, tá certo? Ele foi para casa com 72 horas, achou que estava tudo bem, porque aquele incômodozinho lá na virilha lá, né, da punção da femoral, uns 72 horas, 96 horas, ele praticamente já não incomoda mais. Aí voltou às atividades dele de vida diária, tá certo? Voltou a dirigir normalmente, né? Voltou a fazer tudo. Supermercado e tal, aquela confusão toda. O que foi que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu deslocar o stent. Esse stent se deslocou, obstruiu
a, o ramo da femoral que ia para os membros inferiores, necrosou, teve que fazer uma cirurgia e não resistiu, certo? Então, isso é só uma ideia, pessoal, para vocês, de que esses procedimentos são muito, exigem que o paciente realmente obedeça o protocolo, tá? E quando ele vai ter alta, é obrigação da gente, além do médico, tá certo? De esclarecer isso de forma bem clara para o paciente, tá? A Beatriz e Osmerino, deu certo aí o som? Yes ou não? Ah, beleza. Bem, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou voltar aqui um pouco para vocês verem o formato do vaso, tá? Eu vou mostrar para vocês um filmezinho de um stent, ó, de uma angioplastia, tá certo? De um cateterismo, para que vocês consigam perceber a semelhança dos vasos, tá certo? Então tá aqui, ó, a descendente anterior, tá? Que é do lado esquerdo, e tá aqui a coronária direita, tá? Eu vou interromper aqui um pouco. A gente poder ver isso de forma bem... Bem, vamos lá, começar a apresentar aqui. Ó, pessoal, vocês vão ver aqui e vão me dizer que vaso é esse. Vocês estão vendo aí? Parei aqui, ó. Isso aqui é o catéter. Aqui é a entrada da coronária. Aí vocês estão vendo essa coronária aqui, ó, tá vendo? Aí tem um ramozinho que vai para lá. Isso aqui é a borda do coração, ó. Vocês vão ver isso aqui se mexendo, ó. Rodar o filme, tá? Então, que vaso é esse aqui, pessoal? Vamos ver aqui outro. Só um instantinho que voltou pro mesmo.
Porque o Class 1 aqui é meio lento, pessoal. Mas vai dar certo. Vejam esse outro aqui. Vamos lá. Ó. Aqui, ó, tem borda. Aqui tem borda. Então, esse que a gente está vendo aí, pessoal, é a coronária direita. Certo? Ó, vou fazer de novo. Certo? Se vocês olharem, vaza até um pouco de contraste para cá. Então, como é que é feito isso? Ó? Ele introduz o catéter injeta um contraste e é feito um raio-x dinâmico. Aí, onde tem um contraste, o contraste é radiopaco, você vê onde ele está circulando, certo? Agora eu vou abrir de novo lá a outra imagem, tá? Para que a gente possa ver e eu mostrar para vocês o que de fato acontece aqui. Então, essa aqui realmente é a nossa coronária esquerda, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Aqui é a nossa coronária esquerda. Não aparece o mouse, né? No filme não aparece o mouse, só aparece na minha tela. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber. O filme está dinâmico, o pessoal está parado aí na tela de vocês. Deixa eu ver aqui de novo. Aqui. Vou interromper. Carregando de novo aí, pessoal. Parece que não vai dar certo, não. Aqui deu certo. Vamos ver agora se eu abrir aqui e ver se ele... Deixa eu apresentar. Fazer nossa última tentativa aqui. Bem, agora rodou. Então vamos lá, eu vou dar o pause aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui é a coronária esquerda, aí ela se divide em descendente anterior e circunflexa, tá? Bem aqui na ponta do mouse, ó, onde eu estou passando, ó, vocês vão ver que tem um estreitamento, ó. O vaso vem largo, aí estreita e depois enlarguece de novo, ó. Dê uma olhada aí durante o filme, ó. Tá vendo? Como aqui é mais largo e aqui é mais estreito, ó, tá vendo? Então, isso significa dizer que nessa região aqui, ó, eu tenho uma obstrução. Porque qual é a tendência natural do vaso, ó? Se você olhar aqui para o meu mouse, ó, vocês estão vendo que ele vai começar e ele vai estreitando, ó, proporcionalmente, ó.
ao longo do caminho do vaso. Ele não tem tortuosidades aqui, ó, tá vendo? Aqui tá tranquilo. Agora vocês estão vendo aqui, ó, que vem, ó, aí estreita, aí enlarguece. Então aqui é a obstrução, tá? Aí eles vão aumentar isso na câmera lá, na imagem deles, e vão fazer as medidas. Aí ele mede esse diâmetro aqui, e mede esse diâmetro e faz a proporção. Então, se tiver uma obstrução maior do que 70%, vamos ter a intervenção. Aproveitando a imagem, tá? Quando ele vem com um balão, pessoal, com um catéter balão, ó, tá? Se ele colocar um stent aqui, ó, no sentido que está certo, ó, eu estou balançando a seta, ele vai fechar esse vaso. Se ele colocar nesse outro sentido, ele fecha o outro. Então, aonde tem bifurcação, a gente não pode, eles não podem colocar stent, tá? Porque se ele colocar o stent numa bifurcação, ele vai fechar uma perna da bifurcação, tá certo? Então, o stent só dá para ser colocado quando você não tem bifurcação, tá? Em regiões que não tem essa divisão. Tudo bem, pessoal? Deu para ver aí no filme? Professor, Oi. e qual seria a intervenção se não fosse o stent? Aí, se não fosse o stent, ele teria que fazer uma cirurgia a céu aberto, colocar uma ponte. Ele vai pegar um vaso seu, geralmente eles usam uma safena, uma mamária, aí ele vai vir aqui no tronco da aorta, aí ele insere lá esse vaso novo, e esse vaso novo vem e é inserido aqui após a obstrução. Isso é o que a gente chama de ponte, está fazendo uma ponte. Se o vaso for a safena, ponte de safena. Ele está ligando a aorta à outra extremidade do vaso para poder continuar passando sangue arterial para cá para alimentar o resto do tecido. Então, primeiro, o ideal é fazer via fechada, né? Fazer por angioplastia, colocação de stent. Se não der para fazer, aí não tem jeito, aí vai ter que ir para cirurgia aberta. Tranquilo? Então vamos lá. Bem, por que eu estou falando isso para vocês, tá? Bem, o que é um stent, né? Você vai já entender por que eu falei isso para você. O que é um stent? Um stent, pessoal, é uma prótese que vai ficar no endocárdio. Então, ela é chamada de endoprótese. Dentro do vaso. Então, é uma endoprótese intravascular. Então, se você olhar aqui, ó, você está vendo que ele é como se fosse uma malha de ferro, tá vendo? De aço inox. Então, esse stent, ó, tá aqui ele, ó. Só que o stent aqui, pessoal, ele está aberto. E aqui não é um stent coronariano, provavelmente. Por quê? Porque ele está com um diâmetro muito grande, tá certo? Então, esses stents, eles têm numeração, tá? Aqui está o catéter. Vocês estão vendo essa partezinha preta aqui, ó? Isso aqui é o balão. Tá vendo? Então, esse stent, ele vai preso aqui, ó. Aí, quando chega no local da obstrução, esse balão insufla, ó. Quando o balão insufla, o stent abre e fica armado, ó, tá? Então, quando ele vai com... Isso aqui é como se fosse um bob de cabelo, tá? Então, quando ele está aberto, ele está aí no formato do bob de cabelo, ó, tá redondo, dentro do vaso. Mas quando ele não vai aberto. Então, é como se o stent, ele viesse fechado, tá? Se você pegar uma mola e empurrar no sentido contrário às extremidades, ela não vai fechar,
Então é mais ou menos como o stent vem, ele vem fechadinho. Aí ele é colocado aqui, ó, em cima do catéter balão. Aí quando chega no local, tá certo? Da obstrução, como é que ele sabe que está no local da obstrução? Porque ele vai fazendo a imagem. Isso aqui é radiopaco. Então, quando isso aqui chega naquele local que está diminuído o diâmetro, aí ele vê isso aqui, ó, do balão. Aí ele vai, insufla o balão, e o balão, e o stent está em cima do balão, aí o stent abre. Quando o stent abre, fica assim, ó. Só que primeiro ele vai quebrar a placa, tira o cateter, pega o stent, bota no cateter e vem agora sem a placa para armar o stent, tá? Então, antigamente, tá, e quando isso começou, eles só faziam a angioplastia, eles só faziam abrir o vaso, só fazia balonar. Aí eles viram que com algum tempo depois ocorria uma reestenose. Aí eles criaram a endoprótese, que é o stent. Aí depois eles viram que mesmo com o stent ainda ocorria reestenose. Menos, mas ainda ocorria. Aí o que foi que eles criaram? Eles criaram o stent farmacológico. Você já deve ter ouvido falar desse termo. A gente vai já falar do stent farmacológico. Então, no stent, mesmo com o stent, poderia haver o quê? Restenose. Porém, pessoal, não é que a doença voltou, não é que o indivíduo voltou, teve um novo trombo, uma nova placa de gordura lá. É porque como eu falei para vocês, na implantação do stent, antes de implantar o stent, esse vaso não foi balonado, não foi quebrado a placa que tinha lá, ele não foi aberto na marra. Então ocorreram o quê? Traumas na parede do endocárdio. Aí, se houve o trauma, inicia o processo inflamatório para iniciar o processo de cicatrização. Geralmente, pessoal, quando você tem uma cicatrização, a cicatriz ela fica mais alta do que o tecido normal. Então, como ela fica mais alta para dentro do vaso, ela volta a estreitar. Porém, se essa obstrução for até 21%, isso é considerado normal. Agora, se ela obstrói mais de 21%, aí não. Aí é preciso fazer uma nova intervenção. O que foi que eles perceberam? Que a reestenose com o stent normal, tá certo? Era devido ao processo inflamatório, tá? Não era devido à doença aterosclerótica. Então, o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que diminuir o processo inflamatório, diminuir o processo cicatricial. Então, eles criaram um stent chamado de stent farmacológico, que dentro do stent, tá certo? Vai ocorrer a liberação de fármacos de forma lenta e progressiva, por até entre 30 e 90 dias. São drogas que vão suprimir o processo inflamatório. Então, pode ser a rampamicina, que é um imunossupressor, e pode ser a paclitaxel, que é um antitumoral. Então, essas substâncias, elas estão aderidas na parede do stent. Quando coloca o stent, essa substância começa a ser liberada. O que é que ela começa a fazer? Ela inibe o processo de cicatrização. Então, não vai ter mais como o processo cicatricial produzir uma cicatriz que vá fechar a luz do vaso. Por quê? Porque esse fármaco vai inibir a cicatrização. Depois desse período aqui, pessoal, não tem mais fármaco. Aí aquele stent farmacológico vira um stent convencional. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Qual seria a dúvida, Jéssica? Pode abrir o microfone, pode falar. Professor, bom dia. Bom dia. Quando se coloca esse stent, tem aterosclerose e tal, alguma partícula disso, tipo, isso fica aderido na parede do vaso, ou alguma partícula disso pode, tipo, se desprender e causar uma trombose ou alguma coisa assim?
Pode, mas geralmente, tá, quando ele faz essa insuflação, tá certo? Ele quebra isso em micropartículas, tá? E esse paciente está anticoagulado, para evitar a formação dos trombos, tá? Então, essas complicações, elas podem ocorrer, mas elas são mínimas, porque vão ser quebrados em fragmentos muito pequenos, tá? Vão ser, vamos dizer assim, esmerilhados, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Ok. Então, quais são as complicações da angioplastia, tá certo? Então, a principal complicação seria uma oclusão aguda do vaso, tá? Seria um trombo, seria uma ruptura do vaso, que a gente vai chamar isso de dissecção. Então, essas oclusões ocorrem em 3 a 5%. Geralmente, o que ocorreu? Uma dissecção coronariana ou a formação de um trombo, tá? Perifericamente, tá? Dificilmente você tem complicação periférica, tá certo? Por quê? Porque todas as precauções são tomadas, tá? Pode haver sangramento no local? Pode. Pode haver pseudoaneurysma relacionado ao catéter? Pode, tá certo? Só, pessoal, que tudo isso é minimizado. Existe o protocolo de compressão, tá certo? Então, se respeitar tudo isso, pessoal, dificilmente você vai ter alguma complicação. Agora, lembrando, pessoal, que o nosso corpo não é matemática, tá certo? Então, o nosso corpo, às vezes, reage de forma um pouco diferente, tá? E aí a gente tem problemas. Vou dar o exemplo, tá certo? Agora no COVID. No COVID, pessoal, uma das complicações do, desse vírus, tá? É quando o indivíduo sai da fase inflamatória, tá certo? Que ele começa a se recuperar, principalmente os que passaram tempo em ventilação mecânica, mesmo heparinizados, tá? Esses pacientes fazem trombo e morrem, tá? Então a gente viu isso lá no hospital, tá? Paciente jovem, acho que 20, teve um de 28 e um de 30 anos, que já estava em processo de alta, tá? Já estava com catéter nasal, já estava caminhando, indo para o banheiro, e um deles foi para o banheiro, esse tinha 23 anos, foi para o banheiro, e no banheiro ele teve uma embolia maciça. Ele já caiu desacordado, foi reanimado, foram feitos bem, acho que 18 ciclos, não, 15 ciclos, e ele não voltou, tá? Então, a provável causa de morte dele foi uma embolia maciça. Agora, o que é muito estranho, ele estava com a paralisação plena, tá? Então, não era para ter tido a embolia. Então, é só para mostrar a vocês que nem sempre, se seguindo todo o protocolo, você vai ter uma resposta adequada. Às vezes, o nosso corpo pega essas peças, tá? Bem, pessoal, eu espero ter explicado para vocês tudo sobre a angioplastia. E agora a gente vai começar a falar um pouco de eletrocardiograma, tá? Então, para a gente falar um pouco de eletrocardiograma, tá? Eu começo mostrando essa figura aqui. E aí vocês vão agora usar aquele papelzinho que eu pedi no começo da... Foi alguma dúvida, Beatriz? Que eu vi agora que você diz não. Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre o cateterismo? Certo. Eu vou pedir para que vocês tenham aí do lado de vocês, tá? Um papel em branco, tá? E caneta para que vocês façam
pequenas observações, porque a aula ela vai aumentando o nível de complexidade agora no eletrocardiograma, aí fica fácil você ter a pesca aí que você anotou para você entender o que eu estou falando, certo? Então vamos lá. Com relação ao músculo cardíaco, tá certo? Então, o que nos mantém, vamos dizer assim, vivo, né, é o batimento cardíaco, né? Então, toda vida que o coração contrai, ele gera aquele negócio chamado débito cardíaco, volume de ejeção. Vocês já viram lá na fisiologia que o sangue chega no átrio direito, ventrículo direito, pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, corpo. Porém, para poder a máquina funcionar, que é o coração precisa que chegue sangue arterial lá, para que esse sangue arterial oxigene o músculo cardíaco. Então, esse sangue arterial chega no coração, tá certo? Pelas coronárias. Então, eu vou voltar aqui um pouco a imagem, tá? Para que não tenham dúvidas, tá? Então, tá aqui a aorta. Então, quando o ventrículo esquerdo contrai, o sangue sai pela aorta e uma pequena quantidade de sangue reflui quando o ventrículo relaxa. Quando o ventrículo esquerdo relaxa, a pressão cai, aí aquela pressão na aorta que estava impulsionando o sangue para cima tende a voltar, fecha a válvula e o sangue entra na coronária. Aí agora a coronária está irrigando e está oxigenando as células do coração. Se você tiver uma obstrução ou um espasmo aqui, essas células não vão receber oxigênio, consequentemente elas não vão contrair. Se ela não contrair, ela não empurra sangue para a aorta, se ela não empurra sangue para a aorta, você diminui o débito cardíaco, você diminui o volume de ejeção. Inicialmente você vai ter uma insuficiência cardíaca, por quê? Porque o ventrículo não tem força para jogar o sangue para a aorta, para irrigar o seu corpo. Então, se isso não acontece, você não tem uma pressão, você tem uma hipotensão, você tem queda da pressão arterial, você tem diminuição da perfusão sanguínea dos órgãos, e aí, pessoal, começa uma carreira, começa uma ladeira abaixo. Então, quando a pressão está baixa, você diminui a filtração no rim, aí começa a ter insuficiência renal, você diminui o fluxo de sangue para os outros órgãos, e aí, à medida que essa insuficiência vai se agravando, vai diminuindo o fluxo de sangue arterial para os outros órgãos vão parando e você vai ter o que nós chamamos de falência múltipla de órgão. Bem, então tudo isso começa, pessoal, com esse negócio aqui, ó, potencial de ação. Então, o que é o potencial de ação? É uma alteração no potencial da membrana. Então, está aqui a minha célula em repouso. Vocês estão vendo que em repouso ela tem uma carga negativa. E, de repente, a carga ficou positiva. Isso é a despolarização. Então, no músculo, quando o músculo está em repouso, a carga dele é negativa. Certo? Que a gente vai dizer que ele está no estado polarizado. Então, você vai escrever aí, ó, polarizado, tracinho, repouso, tracinho, o símbolo negativo. Tá? Aí vem uma contração. Quando ocorre a contração, pessoal, ocorre uma despolarização. Aí você vai botar lá, ó, despolarização. Aí você vai botar setinha, vai botar no músculo a carga é positiva. Aí o músculo não volta para o estado de repouso. Depois da contração, ele não volta para o estado de repouso. Quando ele volta para o estado de repouso, você vai botar o nome de repolarização. Aí você vai botar assim, ó, repolarização. Volta para o estado de repouso. Aí bota a carga deixa de ser positiva e volta a ser negativa dentro do músculo. Por que que eu preciso que você entenda o que é polarizado, o que é despolarizado e o que é repolarização? Porque a gente tem essas três fases no eletrocardiograma. Tá? Então, quando o músculo está em repouso, você vai ter uma linha lá isoelétrica, né, a linha de base. Quando ele contrai, é porque ele despolarizou, é porque ele ficou positivo.
E quando ele vai relaxar, ele vai repolarizar e vai voltar para o repouso, certo? Tudo tranquilo com esses três conceitos de polarizado, despolarizado e repolarizado. Eu não vou entrar na fisiologia da coisa, tá certo? É só esse conceito que eu preciso que você entenda. Bem, tudo isso anotado, vamos para outra coisa básica dos nossos conhecimentos. Eu tenho a figura A e tenho a figura B aí. Então, figura A, figura B. Dessas figuras aí, pessoal, quem é músculo cardíaco? É a A ou a B? Podem responder, pessoal, não se incomode não. Perfeitamente. A B é músculo cardíaco. Tá? Por que que eu sei que a B é músculo cardíaco? Vocês estão olhando aqui na A, o mouse, ó. Essas fibras são individualizadas, tá vendo? Nessa daqui, ó, o mouse, ó, ele passa por todas as fibras, ó, como se fosse uma fibra só, tá vendo? Então, o que significa dizer? O neurônio está inervando essa fibra, inervando essa, ou seja, as inervações são individuais, certo? Então, essa daqui só contrai quando o neurônio despolariza, essa daqui quando o neurônio despolariza, essa daqui, tá certo? Então, se houver um problema no neurônio que inerva essa fibra, essas fibras não vão mais contrair. Só quem vai contrair são as outras. Então, significa dizer que esse músculo perdeu força, porque esse neurônio não está funcionando. Certo? Agora vamos para essa. Todas as fibras aqui são inervadas. Porém, se uma deixar de receber o estímulo elétrico, ela vai continuar despolarizando. Por quê? Porque a despolarização, ó, vem célula a célula. Ela é contínua. Então, mesmo que você tenha um probleminha lá, todas as fibras ainda vão contrair. Então, a sua capacidade de contração do miocárdio ainda continua. Então, vamos dar um exemplo aqui, pessoal, com dois filminhos que eu quero que vocês vejam agora, tá? Para que vocês percebam o que eu estou querendo mostrar. Esse aqui agora não. Esse aqui eu vou fechar. Esse aqui. Ó, pessoal, um filmezinho bem simples, tá certo? E não tem muito problema aqui para vocês entenderem, não. Ó, estímulo no nódulo sinoatrial, despolarizando, ó. Você está vendo que ele está indo? Tudo direitinho? Formou um elétron lá em cima. Então, veja. Onda P, QRST, tá? Então, veja, ó. Quando o estímulo está no átrio, forma a onda P. Quando ele está nos ventrículos, o QRST. Percebam aí. Ó, agora eu vou mostrar outro filminho para vocês, tá? Ver se vocês conseguem perceber alguma diferença. Tá aí o estímulozinho. Vocês estão vendo que... Vou repetir. O estímulo nasceu, ó. Pronto. Vocês viram aqui, ó, essa parte cinza aqui, ó. Vocês não já ouviram falar de bloqueio de ramo? Já ouviram essa expressão? Aqui, esse elétron é um bloqueio de ramo. O
que aconteceu? O estímulo nasceu, passou pelo átrio, aí quando ele chegou aqui, ó, no nó do AV, ele se divide em ramo direito e ramo esquerdo. O ramo esquerdo morreu. Não está indo mais estímulo elétrico para o lado esquerdo, pelo ramo, certo? Observe aí, ó, o estímulo não vai, ó, que é o vermelhinho. Então você quer dizer para mim que só quem está contraindo aqui é o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo não está contraindo, porque tem um bloqueio de ramo esquerdo aí, então não está chegando estímulo elétrico, então o lado esquerdo não está despolarizando para contrair. É isso? Se isso fosse músculo esquelético, era verdade. O lado esquerdo não iria despolarizar, não ia haver contração do músculo esquelético. O ramo direito não é que o ramo direito supre, é porque o ramo direito, quando ele despolariza as fibras do lado direito, as fibras não são todas conectadas como se fosse uma só, então o estímulo também vai chegar lá do lado esquerdo. Só que vai demorar mais tempo. Como vai demorar mais tempo, você está vendo aqui esse QRS aqui, ó, no mouse aqui, ó, você está vendo que ele é largão, ó, é porque demorou mais tempo para despolarizar o lado esquerdo. Não despolarizou junto com o direito. Então é por isso que nós temos esse arranjo de fibra diferente no músculo cardíaco. Que arranjo de fibra diferente nós temos? Esse. Todas as fibras funcionam como uma só. Tá? Então eu estou tentando projetar aí para vocês. Ó. Tá vendo? Então, é importante que o coração trabalhe como um sincício funcional. O que é o sincício? É todas as células trabalharem ao mesmo tempo. Tá? Exatamente, Jéssica. Como no coração normal o estímulo passa pelo ramo direito e ramo esquerdo simultaneamente, as fibras direita e esquerda são despolarizadas simultaneamente. Quando eu tenho um bloqueio, o estímulo não passa pelo bloqueio. Porém, vai passar pelo outro ramo, que vai despolarizar as fibras do lado direito primeiro do que as fibras do lado esquerdo. Então, essa despolarização agora, ela ocorre em tempos diferentes. Milissegundos. Mas é diferente. Tanto é diferente que o QRS é mais largo nos bloqueios. Lembra que nos bloqueios tem a história lá do M? Aí, se você pegar a ponta do M, é a despolarização de um lado, e a ponta do M é a despolarização do outro lado. Tá? Tudo tranquilo? Eu vou mostrar esses elétrons de bloqueio para vocês, tá? Para que vocês possam entender. Bem, pessoal, essa figura inicialmente, tá certo? Era um pouco perturbadora, tá? E você olha e você não entende que diabo é isso, né? Mas na realidade, pessoal, essa figura aqui, ela mostra a eletrofisiologia do coração, tá certo? Então ela está mostrando, ó, que o estímulo nasce primeiro no nódulo sinoatrial, tá? Tá aqui o estímulo nascendo. Quando ele despolariza, ele gera uma carga positiva, tá vendo? Subindo. Aí ele despolarizou, aí ele vai despolarizar as células do átrio. Aí, ó, vocês estão vendo aqui o átrio, ó, despolarizando. Depois que ele despolariza as células do átrio, o estímulo chega no nó do AV. Aí ele vem e despolariza o nó do AV, ó, tá vendo? Tudo subindo. Subindo quer dizer despolarizando. Se você olhar aí, despolarizar entra a carga positiva, por isso que está indo para cima. Aí depois é os feixes, depois é os ramos, e depois é o músculo ventricular, ó. Então, vocês estão vendo que quando o músculo ventricular despolariza, ó, você tem o QRS. Quando as fibras do átrio, que são verdes, despolarizam, ó, você tem a onda P. Talvez não fique muito fácil de entender, tá? Mas eu vou correr aqui um pouco para que vocês possam perceber o que eu estou falando. Ó, aqui está a imagem do circuito elétrico do coração. Eu tenho os átrios,
E eu tenho os ventrículos. Quem é o comandante do coração? É o nódulo sinoatrial. Está aqui, ó, na parede superior do átrio direito. Isso são neurônios. Esses neurônios, eles são diferentes dos outros, porque esse neurônio ele consegue gerar um potencial de ação. Então, esse neurônio ele gera um potencial de ação. Quando ele gera um potencial de ação, esse potencial de ação despolariza as células do átrio. Mas como é que esse potencial de ação chega nas células do átrio? Pelos ramos, tá? Não vou falar o nome deles agora. Aí, pessoal, houve uma despolarização do átrio. Se o átrio ficou positivo e você olhou a sua anotação, tem aí, ó, contração. Então, o átrio contraiu. Quando o átrio contraiu, ele empurrou sangue para onde? Para os ventrículos. O que é que vai acontecer com o átrio agora? Depois que o músculo contrai, ele não vai relaxar? Então, agora, a carga do músculo que era positivo vai ficar o quê? Negativa, e você vai ter a repolarização. Isso aconteceu no átrio. O estímulo, pessoal, que passou pelo átrio, chegou no nó do AV. O que é que o nó do AV faz? É como se o nó do AV segurasse o estímulo. Porque esse estímulo ele é muito rápido. Ele é tão rápido que se não houvesse um nó do AV aqui, fosse um ramo só aqui, ó, direto, sem ele, o estímulo elétrico ia chegar ao mesmo tempo no átrio e no ventrículo. Se ele chegasse ao mesmo tempo no átrio e no ventrículo, o átrio e o ventrículo iriam contrair simultaneamente. Então, se eles contraíssem simultaneamente, o átrio é menor, não teria força para jogar o sangue dentro do ventrículo, que estaria contraído. Então, para que a coisa funcione, o átrio tem que contrair enquanto o ventrículo está o quê? Relaxado. Então, é por isso que o estímulo elétrico que sai do átrio, quando chega no nó do AV, ele sofre um retardo. Depois é que ele chega no ventrículo. Esse retardozinho aqui, de alguns milissegundos, é justamente para dar tempo ao átrio contrair primeiro do que o ventrículo. Aí o estímulo chega no ventrículo. Aí ele vem para o ramo direito, ramo esquerdo. Tá? Então, a mesma velocidade que ele passa no ramo direito é a mesma do ramo esquerdo. Então, o átrio direito, o ventrículo direito e o esquerdo vão despolarizar simultaneamente. Então, você só vai ter uma onda de despolarização ventricular, que é o QRS. Então, vejam aqui em câmera lenta o que vai acontecer. Está aqui o átrio. Está aqui o nódulo sinoatrial. Vocês estão vendo aqui as esferas, né? Então, veja, quando essas esferas começarem a andar, tá certo? Começou a despolarizar. Eu chego já no retardo. Começou a despolarizar, ó. Tá vendo que está subindo aqui, ó, a esferinha verde, ó? Então, enquanto essas esferas estiverem no andar de cima, é o átrio. Então, veja, ó, passou, houve a despolarização aqui, ó. Estão vendo que a esferinha verde chegou aqui, ó, nesse pedacinho entre a onda P e o QRS? Esse pedacinho aí é o segmento PQ. Significa dizer que o estímulo está onde? No nó atrioventricular. Aí o estímulo continua. Tá vendo que agora ele começou a chegar no ventrículo, aí começa a formar o QRS, ó. Tá vendo? Ó, chegando no estímulo e formando o QRS. Então esse ventrículo está começando a despolarizar. Então, ó, formou o QRS, tá? Aí agora ele vai o quê? Contrair. Tá vendo o ventrículo começando a contrair? Contraiu. Então agora terminou o QRS. O que é que esse músculo vai fazer? Ele vai começar a repolarizar. Porque agora ele contraiu, ele precisa relaxar. Para ele relaxar, a carga positiva tem que sair. E ele tem que ficar negativo. Aí ele começa a ficar negativo. Tá vendo que ele começou a formar onda T? Bem, então agora
eu vou mostrar isso em câmera lenta para vocês, tá? Para que vocês entendam quem é quem no jogo do bicho. Nódulo sinoatrial, ele está despolarizando. Tudo em amarelo aqui é átrio. Então, o átrio todo despolarizou. O que foi que formou? A onda P. Do átrio, o estímulo para chegar no ventrículo tem que passar pelo nódo AV. É o único caminho elétrico do átrio para o ventrículo, é o nódo AV. Ele chegou no nódo AV. O nódo AV, pessoal, é neurônio, não é músculo, não contrai. Vocês estão vendo aqui, ó, que é um plano, ó, esse pedacinho aqui. Então agora, eu já sei que se eu tiver um problema no átrio, eu vou olhar onde? No eletrocardiograma? Na minha onda P. Se eu tiver um problema no meu nó atrioventricular, aonde é que eu vou olhar? Nesse pedacinho aqui entre a onda P e a onda Q. Entre a onda P e o meu QRS. Então aqui é o meu nó do AV. Qual é a função do meu nó do AV? Retardar a passagem do estímulo. De onde? Do átrio para o ventrículo. Que é para que eles não contraiam simultaneamente. Aí agora, o meu estímulo passou pelo nó do AV e chegou no ventrículo. Aí o ventrículo despolarizou. O ventrículo despolarizando é o meu QRS. Tá? Aí agora ele está despolarizando, significa dizer que vai começar o fenômeno mecânico da contração. Aí a minha despolarização no ventrículo continua, depois, se vocês quiserem, a gente entra no mérito, tá? Aí ele terminou de contrair aqui, ó. Aqui o ventrículo terminou de contrair, no final do ST. Por que é que o ST é importante para a gente? Acompanhe o mouse, ó. Lá no início, ó, não existe uma linha de base. Então, a linha ST, que é durante a contração do ventrículo, essa linha ST, ele tem que ser da altura da linha de base, que é a altura da linha quando o estímulo está no nódo AV e quando não existe estímulo, tá vendo? Se esse ST estiver acima da linha de base do elétron, estiver aqui em cima, ST para cima é supra. Se esse ST estiver para baixo, ST para baixo é infra. Então você já deve ter ouvido falar supra de ST, infra de ST. Então, supra é porque o segmento ST não está na linha de base, está aqui em cima. Infra, ele não está aqui na linha de base, ele está embaixo. Então, toda vida que você tiver um supra ou um infra de ST, provavelmente nós estamos falando do quê? De um infarto. De um infarto agudo do miocárdio. Tá? Classicamente, os infartos envolvem alterações de onda, alterações do segmento ST. Aí agora, pessoal, acabou a contração. O músculo cardíaco ventricular precisa relaxar, tá certo? Para cair a pressão dentro da câmara, para poder o átrio jogar sangue dentro do ventrículo. Aí ele está relaxando. A carga era positiva e agora vai ficar o quê? Ó, negativa, está caindo aqui. Ó. Aí isso aqui é a nossa onda T. Então, se eu tiver alterações na minha onda T, é porque eu tenho alteração na minha repolarização. Lembra que a gente escreveu aí o que é polarização, despolarização e repolarização? Então, quando o músculo está em repouso, a carga dele é negativa e ele está o quê? Polarizado. Quando ele ganha cargas positivas e fica positivo, ele está o quê? Despolarizado. É o momento em que ele está iniciando a contração.
E quando esse músculo termina a contração, ele tem que voltar para o estado polarizado, tem que ficar tudo negativo. Aí a carga fica negativa de novo. Então, enquanto essa carga está saindo do positivo para o negativo, o nome disso é repolarização. Então, é por isso que você escuta no eletrocardiograma, o paciente tem alteração na repolarização ventricular. Ele está dizendo que esse paciente tem alteração de que onda? T. Ah, o paciente tem uma alteração na despolarização ventricular. Ele está dizendo que o problema é onde? No QRS. Ah, ele tem alteração na despolarização do átrio. Ele tem problema onde? Na onda B. Tudo bem até aí, pessoal? Professor, Oi. e onde ocorre no traçado a repolarização atrial? Vamos lá. Você olhar aqui no traçado da onda P, é a despolarização, tá certo? Seguido da despolarização, iria ter a repolarização do átrio, certo? Porém, o que acontece? A despolarização do ventrículo, por ter uma massa celular maior, tem muito mais carga elétrica do que a repolarização do átrio. E aí a gente não consegue ver, ela sobrepõe a do átrio. Então é por isso que ninguém vê repolarização de átrio. Não tem onda de repolarização de átrio, porque a despolarização do ventrículo é uma onda elétrica muito maior. Porque isso é cada célula, e no ventrículo eu tenho muito mais células do que no átrio. Tudo bem? Bem, então agora eu dei uma abordagem elétrica. Agora eu vou dar uma abordagem mecânica a essas mesmas imagens, tá? Então, depois dessa abordagem mecânica, você, se tiver entendido a elétrica, você vai ver que é muito fácil você identificar alterações no eletrocardiograma, tá? Então, ó, a onda P, eletricamente, a gente viu que é a despolarização do átrio, tá vendo? O que é que ela representa? A contração do átrio. Então, se você tem onda P, o átrio está contraindo. Se o átrio está contraindo, é porque o estímulo está nascendo no nódulo sinoatrial. Isso é um fato. O que é esse pedacinho aqui? PQ. Esse pedacinho aí, pessoal, é o meu nódulo atrioventricular. Qual é a função dele? É impedir que o estímulo positivo que estava no átrio chegue no ventrículo ao mesmo tempo. Que é para dar tempo o átrio contrair primeiro do que o ventrículo. Tá? Isso demora o quê? 1/10 de segundo. Aí depois a gente vai entrar nas continhas, para vocês entenderem as continhas. O que é o meu QRS? O meu QRS, pessoal, é a despolarização do ventrículo, é quando o ventrículo está começando a contrair. O meu ST é a continuação da despolarização. Aqui está a onda elétrica. Ó. Ele subiu porque despolarizou. E ele se mantém despolarizado por conta dos canais de sódio e cálcio. E aí, quando esses canais fecham, ele repolariza. Aí você tem a onda T. Tá? Bem, todo mundo entendeu isso aí, pessoal? Tudo tranquilo? Então agora a gente vai entrar no simulador de eletrocardiograma, para que a gente possa brincar um pouco, sair um pouco da aula, para que vocês possam entender e o negócio não fique muito chato.
Ok, pessoal. Está aí na tela, tá? O eletrocardiograma. Então, eu vou mostrar para vocês um ritmo sinusal, tá? O que é ritmo sinusal? Lembra que quem gera o estímulo é o nódulo sinoatrial? Então, toda vez que o nódulo sinoatrial que está no átrio despolariza, ele despolariza o átrio. Então, eu tenho onda P, ó, tá vendo? Então, se eu tenho onda P, é porque o estímulo nasceu lá. Aí vocês estão vendo aqui esse pedacinho, ó, entre o P e o QRS, ó, como é pequeno, ó, tá vendo? Ó, depois da onda P, QRS. Esse pedacinho aqui, ó, P que é pequeno, tá vendo? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra situação, tá? Vocês estão vendo a onda P? Aqui, ó, na ponta da seta. Aí vocês estão vendo o QRS lá longe, ó. Tá vendo como está bem distante, ó, daqui para cá? E não é só nesse estímulo, ó. Tá vendo nesse? Tá vendo aqui, ó? Então vocês estão vendo como está bem longe a onda P do QRS, nesse caso, ó. Tá? Tá aqui o nome disso, ó, na ponta da seta, ó. Bloqueio. Bloqueio de quem? Esse pedacinho aqui entre a onda P e o QRS não é o nó do AV? Então, quem está fazendo o bloqueio entre o átrio e o ventrículo é o nó do AV. Então, isso aqui é o quê? Um bloqueio átrio-ventricular. Ou seja, o estímulo foi gerado no átrio, chegou no nó do AV e o nó do AV não deixou o estímulo passar. Como o nó do AV não deixa o estímulo passar, demora a passar, você tem um espaço entre o onda P e o QRS bem grande. Isso é o que a gente chama de bloqueio átrio-ventricular. Entenderam aí? Então, sejam sinceros comigo. Existe dificuldade em você entender eletrocardiograma? Se você entende a anatomia e a fisiologia do coração? Então eu vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Muito não. Vamos lá. Aqui é um outro site, tá certo? Ó, aqui é o papel milimetrado, tá certo? Ó. Vocês estão vendo a onda P e o QRS bem pertinho, tá? Então, se esse pedacinho aqui tivesse grande, pessoal, tá certo? Nós não teríamos condições de interpretar isso de forma fácil, tá? Vamos voltar aqui para nossa aula. Então a gente vai ficar agora, a partir de agora, dando exemplos no simulador, tá? Eu vou ficar indo e voltando, indo e voltando. Bem, então eu mostrei uma arritmia para vocês, que é um bloqueio atrioventricular. A gente vai voltar lá, tá certo? E aos poucos eu vou mostrando tudo relacionado a essa figura que vocês estão vendo aí, aonde vocês já entendem quase tudo que tem nessa figura, tá? Então, eu vou começar em câmera lenta. Essa ondazinha aqui está escrita em a onda P. Depois da onda P vem um pedacinho. Esse pedacinho aqui representa o nó do AV. Vocês estão vendo que ele está sendo chamado aqui de PR. Por que PR? Porque na graduação a gente aprende, eu vou pedir para vocês escreverem aí. P, aí espaço, escreva QRS, espaço T. Então,
isso foi o que a gente aprendeu. Que primeiro vem a onda P, aí vem um espacinho, depois vem o QRS, aí vem um espacinho, depois vem a onda T. Porém, pessoal, a outra observação que vocês vão botar aí é que vocês vão botar a letra Q embaixo desse PQRST e vão botar uma setinha e vão dizer assim, ó, ela nem sempre está presente. Então, nem sempre nós temos onda P. Então, quando a onda Q de queijo. Então, se a gente não tem a onda Q de queijo, a gente tem a despolarização do ventrículo, que vai ser o R e o S, a letra R e a letra S, tá? Então, nem sempre, pessoal, a gente tem QRS. Às vezes a gente só tem o R e o S. Deixa eu adiantar aqui para mostrar aqui uns elétrons. Ó, eu estou em um elétron aqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês estão vendo que eu não tenho nada para baixo aqui, ó? Eu só tenho essa onda para cima, é a minha R. Depois da R tem uma onda para baixo, é a minha S. Eu só tenho um RS aqui. Mas a gente chama isso de QRS. Por quê? Porque é institucionalizado que a despolarização do ventrículo é o QRS. Professor, Olha, pois não. eu sofri disso daí até ano passado. Eu tinha Wolff-Parkinson-White. Não. Wolff-Parkinson-White é uma outra situação onde você tem uma condução anômala no nó do átrio ventricular. Mas que diminui esse segmento, é isso? Eu vou mostrar aqui para ti. No Wolff-Parkinson-White ele tem um alargamentozinho aí desse QRS, desse PQ aí. Tá? Você vê, na base do QRS, você vê a alteração, certo? Mas não é isso aí. Tá? Até o final da aula eu falo do Wolff-Parkinson-White. Ó, eu quero só que você entenda aqui que nem sempre o QRS tem o Q. Tá? Às vezes nem sempre tem um R, às vezes nem sempre tem um S. Eles podem mudar. Então, veja, ó, essa primeira onda para cima aqui é o P. Na ponta do slide aqui, ó, eu vou crescer aqui, ó, para ficar bem grande aí para vocês, ó. Essa onda aqui é o P, é o átrio. Esse pedacinho aqui é o AV, tá certo? Então, eu não tenho nada negativo para cá, ó. Eu só tenho o R e o S, tá? Então, nem sempre, pessoal, eu vou ter onda negativa. Ó, aqui é um outro exemplo, ó. Tá? Nesse aqui eu não tenho nem onda P, mas eu tenho um QRS. Mas o meu QRS só tem duas ondas, ó. Uma positiva, que é o R, e uma levemente negativa, que é o S. Tá? Então é só para mostrar a vocês que as coisas mudam. Tá? Porque aqui são figuras de desenho, ó. Tá aqui, ó. Onda P, um R e um S. Tá? Então nem sempre eu tenho o QRS bonitinho. Tá? Ok, vamos voltar lá. Então, alguns autores vão chamar esse segmento aqui, do final da onda P para o início do QRS, de PQ, tá? Por quê? Porque ele vai aderir àquele conceito de que a despolarização do ventrículo é QRS. E outros vão chamar de PR. Por que PR? Porque, na maioria das vezes, você não tem a letra Q, você já tem a letra R. Aí ele chama isso de PR. Então, chamou de PR ou de PQ, não está errado, tá certo? Aí terminou o nódulo AV. Aí eu começo a despolarização do ventrículo, que é chamada de complexo QRS, embora às vezes eu não tenha um Q. Terminou o meu QRS, tá certo? Começou o meu segmento ST, ó. Terminou o S aqui, e aqui começou a onda T, ó, ST. Esse aqui, depois a gente vai já falar do ponto J.
Né? O que é esse ponto J? É quando começa o ST. Se isso aqui estiver para cima, é o supra. Se estiver para baixo, é o infra. Tá? Então vamos lá. Agora nós vamos falar especificamente do segmento PR, tá bom? Então, quem causa a onda P, pessoal? Escreva aí, quem é que causa a onda P no chat? Quem é que causa a despolarização, que é a onda P? Vamos lá, pessoal, vocês estão aqui é para errar ou para acertar. Não pode errar é lá fora. Vamos lá, quem é que causa a despolarização da onda P? Perfeitamente, é o nódulo sinoatrial. Então, vocês vão botar aí, se eu tenho onda P, eu tenho despolarização do nódulo sinoatrial. Se eu tenho despolarização do nódulo sinoatrial, aí vocês vão botar assim, ó, entre parênteses, ritmo sinusal. Tá? Então, eu já estou falando um pouco do ritmo. Vocês já devem ter visto no eletro. Ritmo sinusal. Perfeitamente. Onda P, despolarização nó sinoatrial, ritmo sinusal. Tá? Então, você já deve ter visto. Ah, esse eletro normal, ritmo normal. Aí o cara bota lá, ritmo sinoatrial regular. Beleza. Agora, pessoal, eu vou falar do PR. O PR, tá certo? Ou o PQ, como queiram falar, tá certo? É um segmento muito pequeno, tá? Que você tem que olhar com muita atenção. Porque nesse segmento aí vão estar associados os bloqueios atrioventriculares, tá? Então, se esse PR for grande, quem é o PR? Não é o nódo AV? Não é o nódo atrioventricular? Então, se esse nódo atrioventricular está bloqueando a passagem do estímulo do átrio para o ventrículo mais do que o que deveria, esse pedacinho aí, PQ ou PR, vai crescer. Então, se ele está muito grande, é porque ele não está deixando o estímulo passar. Aí, enquanto o estímulo não passa, o ventrículo não despolariza. Aí não tem QRS. O QRS só vai existir quando passar. Então, em algumas situações, tá certo? Esse estímulo causa esse tipo de bloqueio. Eu vou começar a mostrar os bloqueios e só depois a gente vai fazer as contas, tá? Não se preocupem que vocês não vão precisar de coisas muito difíceis para entender isso, não. Isso é bem simples. E eu vou mostrar para vocês que isso é simples. Ó, vou mostrar um ritmo. Vocês estão vendo aqui a onda P. Tá vendo como é bem pertinho do QRS, ó? Pronto. Quando vocês estão trabalhando lá, vocês não já viram que no eletrocardiograma, o papel do eletrocardiograma, ele tem uns quadrados grandes e uns quadrados pequenininhos, não é milimetrado? Vocês já perceberam isso? Ó, vou mostrar aqui de novo para vocês. Essa diferença de papel. Ó, vou projetar aqui um papel de eletro bem antigo. Tá? Quase a gente não vê mais esse tipo de papel hoje. Ó, eu cresci propositalmente, ó. Tá vendo aqui que tem uma linha escura na ponta do mouse, ó. Aí tem 5 quadradinhos pequenininhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem outra escura, ó. Tá vendo? Então eu tenho um quadrado grande e dentro do quadrado grande eu tenho pequenos, tá vendo? Conseguem perceber isso? Então isso, pessoal,
é o que a gente utiliza para contar, para a gente poder calcular a frequência cardíaca, tá? Mas eu não vou falar disso agora, tá? Eu quero só mostrar o quadrado grande, tá vendo? Grande. Então, ó, tem um grande, 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 e dentro dos grandes eu tenho os pequenos. Então, agora você vai entender o bloqueio melhor. Porque esse bicho aqui é meio danoso. Ó, estou projetando de novo o simulador, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uns quadrados grandes, ó. Tá vendo? Agora, ó, veja aqui, ó, o início da onda P e o início do QRS, ó. Do início da onda P para o início do QRS, ó, tem quase um quadrado grande. Tá certo? Ó, tá dentro do mesmo quadrado grande, tá vendo? Ó? Vamos para esse outro ritmo. Ó, deixa eu olhar aqui. Tá aqui, ó. O início da onda P e o início do QRS, ó, tudo dentro de um quadrado grande, ó. Então, toda vida que você olhar um elétron, você vai procurar uma onda P, tá certo? Que esteja no início do quadrado aqui, ó. E ver se o QRS está dentro do mesmo quadrado grande, tá? Então, eu estou mostrando para vocês vários exemplos, tá certo? Esse aqui que é uma arritmia. Vamos procurar aqui, ó. Aqui, o início da onda P e o início do QRS. Ó. Tá vendo como está tudo dentro do mesmo quadrado grande? Então, agora a gente vai começar a brincar. Veja agora. Vocês estão vendo o início da onda P? Olha o QRS, ó, lá no outro quadrado grande, tá vendo? Não está dentro do mesmo. Ó. Tá vendo a onda P num quadrado e ele no outro? Ó. Deixa eu correr aqui. Ó, início da onda P e esse pedaço bem grande aqui, ó, e o QRS no outro quadrado grande. Então, toda vida que você tiver uma onda P nessa linha aqui, de qualquer quadrado, e o QRS estiver no outro quadrado grande, morreu. Não tem erro. Esse pedaço aqui está grande. Quem é esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui não representa um nó do AV. O que é que o nó do AV está fazendo? Um bloqueio. Então, toda vida que isso acontecer, eu não me engano. Como é o nome disso? Bloqueio. Bloqueio de quem? Ato ventricular. Agora vejam esse. Esse aqui é que é legal. Deixa eu ver aqui o tempo que eu quero. Vamos lá. Ó. Porque ele não para onde a gente quer. Pronto, ó. Oh, meu Deus. Pronto, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Início da onda P e o QRS. Vocês estão vendo que estão dentro do mesmo quadrado grande, ó. O início da P e o início do QRS, ó. Aí você olha e diz assim, cara, isso é normal. Beleza. Aí eu venho para a segunda, ó. Tá vendo a onda P aqui e o QRS, ó. Lá na frente, ó. Tá vendo que só o PQ é um quadrado grande? Está errado. Olha essa daqui, ó. Tá vendo? Gigante. Olha essa daqui, ó. Gigante. Olha essa daqui, ó. Então, esse também, ó. O B é de bloqueio, o A é de ato e o V é de ventrículo. É um bloqueio ato ventricular. Tá certo? Do segundo grau. Né? Por que que é do segundo grau? Porque ele é pior do que o primeiro. Por que que eu vou mostrar que é pior do que o primeiro? Ó? Então agora vocês vão cantar uma musicazinha comigo. Ó. P, QRS, T. 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 Ou seja, eu tenho todo mundo aí, tá certo? Agora vamos para essa.
PQRST. Não me importa o bloqueio. PQRST. 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 P. Hã? PQRST. Tá vendo que tem uma onda P aqui e não tem o QRS dela? O que foi que aconteceu aqui? O nó atrioventricular não deixou o estímulo passar. Então o átrio teve que contrair, ó, uma, duas vezes para o estímulo chegar no ventrículo. Então vocês estão vendo que nesse caso aqui ele é de segundo grau, porque ele é pior do que o de primeiro. No de primeiro, todo o estímulo do átrio chega no ventrículo. Mas no de segundo grau, nem todo estímulo do átrio chega no ventrículo. Tá aqui, ó. Teve uma onda P e não teve QRS. Então o estímulo não chegou lá. Aí o átrio, Ave Maria, vamos de novo. Aí despolariza. Aí agora deixou passar. Entenderam aí a nossa brincadeira? Certo? Então agora você tem os bloqueios atrioventriculares. O que são bloqueios atrioventriculares? O nome já está dizendo, meu querido. BAV, como você vê lá no prontuário de vocês. O que diabo é um BAV? B, bloqueio. A, átrio. V, ventrículo. É um bloqueio entre o átrio e o ventrículo. Aí se você pegar o seu papelzinho aí, quem é que está entre o átrio e o ventrículo? Não é o nó do AV? Por isso que o nome é BAV. É o bloqueio entre o átrio e o ventrículo, que é feito pelo nó AV. Dúvida, pessoal, nisso aí? Ó. Então, é como eu expliquei para vocês, pessoal. Eletrocardiograma não tem dificuldade. Você tem que saber o nome das estruturas e a fisiologia. Se você souber isso, vocês vão interpretar eletrocardiograma. Agora, não me façam como alguns alunos que vê isso aí hoje, nunca mais abre, aí daqui a uns 6 meses quer olhar para o eletro e quer se lembrar. Vocês vão ter que ficar discutindo isso no trabalho de vocês. Então, viu o BAV escrito no prontuário? Pega o BAV, vai lá, abre o eletro. B, bloqueio. Tá aqui, ó, bem que o professor falou, tá aqui ele mesmo. Tá certo? Nós vamos agora começar a diferenciar os tipos de bloqueio, tá certo? Então, existe o BAV de primeiro grau e o BAV de segundo grau, tá? Então, eu vou começar a mostrar isso para vocês. Ó, se você olhar aqui na ponta da seta, ó, BAV, é porque aqui é em inglês, né? Então é o contrário. BAV 1, primeiro grau. O que é o BAV de primeiro grau? Eu tenho onda P, eu tenho QRS, eu tenho onda T. Então você vai botar assim, ó. BAV primeiro grau. Aí você vai botar uma setinha, tá? BAV primeiro grau, setinha. Aí você vai escrever, ó. Todo estímulo chega no ventrículo, ou seja, toda onda P tem um QRS. Tem. Então, ó, no início, é sacar, você vai ter que ficar repetindo, igual o papagaio. P, QRS, T. Tem uma P, então tem um QRS, tem um T. Tem uma P, tem um QRS, uma T. Tem uma P, tem uma QRS, uma T. Tem uma P, tem uma QRS, uma T. Então, se todo mundo que tem P tem QRS, T, e a distância entre o P e o QRS é grande, o que é que eu tenho? Bloqueio AV de primeiro grau. Pronto, morreu. Agora veja essa. Você olha e você vê que está muito distante o P do QRS, né? Ou seja, o normal é o início da onda P e o início do QRS dentro de um quadrado grande. Aqui está normal. Se todo mundo fosse assim, todas as ondas daí fossem assim, estava normal. Só, pessoal, que agora eu tenho o início da onda P. Ixi, eu tenho um quadrado todinho aqui, ó. Então, eu já vi que está
anormal. Aí eu venho para outra. Vixe, está crescendo esse bloqueio, tá vendo? Vixe, cresceu. Vixe. Agora, eu tive foi uma onda P e não tive QRS. Então, se eu tenho onda P e eu não tenho QRS, ou seja, se tem onda P que não gera QRS, é porque eu tenho um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Por que de segundo grau? Porque eu tenho onda P que não conduz. Tá? Então, se eu tiver onda P que não conduz, beleza. Agora vejam esse. P, QRST, P, uma, P, duas. Vixe, eu tive duas que não conduz. Eu ainda continuo no bloqueio de segundo grau, só que agora é no tipo 2. Tá? Então, se eu tiver só uma que não conduz, é tipo 1. Se eu tiver duas que não conduz, é tipo 2. Tá? Ok, pessoal. Tudo tranquilo. Estamos entendendo aí a nossa... Ok. Então, pessoal, no meu aqui... Vamos dar aqui um pequeno intervalo, tá certo? Para que a gente possa voltar daqui uns 20 minutinhos, tá? Vocês comerem um chocolate. Aí a gente volta e continua o eletrocardiograma, tá? Se vocês tiverem algum eletro que vocês queiram que a gente comente, tá certo? Vocês podem separar isso e no final da aula, a gente, se você me mandar por e-mail, a gente pode projetar e vocês verem o que está errado e o que não está errado. O que está certo ou o que está certo, tá certo? Então, hoje a gente vai ver, basicamente, conceitos básicos de eletrocardiograma, tá? A gente vai ver extrasístole, atrial, extrasístole nodal, extrasístole ventricular, ritmo regular, ritmo irregular e frequência cardíaca, tá? Então, se a gente conseguir entender isso, pronto. É como se vocês já dominassem o básico do eletrocardiograma, tá certo? Isso é o que é suficiente para a gente trabalhar, tá? É a gente entender as principais arritmias, é a gente saber calcular a frequência cardíaca e saber se o ritmo é regular ou irregular. Porque na hora que a gente bate o olho, é incrível, pessoal. Você bate o olho e você vê, certo? Isso foi muito legal agora na pandemia. Porque os pacientes todos monitorizados, né? E aí às vezes tinha visita. E aí durante as visitas você olhava para o eletrocardiograma, né? Ou para o monitor e já dizia, ali é um FA. Ah, ali tem um bloqueio. Aí você pega o eletro e discute, tá? Então, às vezes, passa batido. Mesmo em quem já vê eletro há muito tempo, às vezes o cara não dá a devida atenção e passa um pouco batido. Então, teve uma situação em que eles estavam discutindo lá um caso clínico lá, um médico lá recém-formado, e ele não tinha percebido a hipertrofia do ventrículo e não tinha percebido extrasístoles. E depois que a gente mostrou lá, ele, realmente tem isso. Eu disse, pois é, mas tem mais, ainda tem um negócio aqui. Ele, o que é? Eu disse, o bloqueio. Ele, que bloqueio? Aí eu botei o dedo, ele, é mesmo, eu não tinha visto. Então, pessoal, às vezes, tá certo, você tá com muita coisa pensando na cabeça e você não consegue ver. Então é bom que tenha alguém do seu lado que consiga também raciocinar, entender e de orientar, tá certo? Então, como a enfermagem está presente em todos os locais dentro do hospital, é importante que vocês tenham essa visão, porque às vezes vocês vão poder ajudar a evolução do paciente, tá certo? Então, são 9h55, tá? Eu comecei às 8h, eu vou dar um intervalo. Não, eu vou tentar terminar tudo de ECG agora de manhã.
tá? Porque o difícil é entender o básico, vocês já entenderam. Então, agora, as arritmias, as coisas, elas são um pouco mais simples de entender, tá? Vou dar um exemplo, né, antes da gente ir para o intervalo. Vocês não já ouviram falar de extrasístole? Então, se você for ao pé da letra, o que é sístole? É contração. Então, o que é extrasístole? É uma contração extra. É um batimento extra. Então, se esse batimento veio extra, o coração saiu do ritmo. Então, a extrasístole, tá certo? Faz com que o seu ritmo deixe de ser regular. Mas o que é, olhando, né, quando a gente for mostrar para vocês, vocês vão ver nitidamente quando existe um batimento extra. Porque no ritmo regular, você vê as ondas todas com a mesma distância. Quando você vê todas com a mesma distância, uma bem pertinho, é porque houve um batimento extra. Então o nome é extrasístole, por quê? Porque foi um batimento extra, tá? Então é muito fácil de você ver uma extrasístole. E aí a extrasístole, ela tem 3 tipos. Ela tem uma que foi um batimento extra do ventrículo, tem uma que foi um batimento extra do átrio, que é a extrasístole atrial, e tem a extrasístole ventricular, desculpe, são 2, né? Então, é muito fácil você ver uma e ver a outra, elas são muito diferentes, tá certo? Então, é por isso que eu digo, a parte de arritmias, ela é muito fácil de você identificar as principais arritmias, então vai ser bem mais rápido do que agora. Então, agora a gente falou um pouco da angioplastia, e a gente falou um pouco de ECG. Então, no ECG, a gente entendeu o que é o PQRST, aí a gente vai entender agora o que é um ritmo regular, o que é um ritmo irregular, o que são as extrasístoles e algumas arritmias, tá? Ok, pessoal. Daqui a pouco a gente volta, tá? Umas 10h15, 10h20 a gente volta, tá bom? Até daqui a pouco.